Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Conancast, em nossa primeira edição. Meu nome é Fábio Rodrigues Caetano, sou diretor de tecnologia, mas meu papel aqui neste projeto vai ser de entrevistador. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia e inovação para a administração municipal. E quem está aqui comigo hoje são dois especialistas, o Douglas Rodrigues Caetano, que é diretor administrativo e responsável pelos produtos relacionados às cidades inteligentes, e o Leandro Soares, que é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas, que vai ajudar a gente auxiliando com relação aos assuntos para abordar todas essas tecnologias que a Conan tem disponibilizado aos seus clientes. Então eu queria primeiro, Douglas, que você me desse suas boas-vindas e fizesse a sua introdução. Bom, é um prazer estar aqui, Fábio, nessa inovação da Conan, mais uma inovação, é o Conancast. Eu sou diretor administrativo da Conan, trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento de sistemas e suporte a clientes. Hoje estou mais ligado à parte administrativa da Conan, mas continuo com a paixão naqueles produtos que envolvem cidades inteligentes e de atendimento à população. Legal. E do outro lado eu tenho o Leandro, que é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas da Conan, mais relacionado à área de gestão de tecnologia e inovação, né? E eu queria que você falasse um pouco de você para mim. Oi, Fábio. Oi, Douglas. Eu sou o Leandro Soares, né? Eu sou gerente de tecnologia aqui na Conan. E a gente está trabalhando com várias tecnologias de gestão, né? Sistemas e soluções de gestão para a administração pública, né? Que é o que a gente vai estar conversando hoje aqui. Legal. Douglas, você poderia começar a trazer para a gente um pouco sobre qual foi a ideia, de onde surgiu essa necessidade, quem que trouxe essas criações e quais são esses produtos que estão relacionados a cidades inteligentes? Bom, primeiro fala um pouquinho sobre a questão do conceito de cidades inteligentes que a gente vai abordar hoje, tá? A Conan entende que cidades inteligentes são aquelas cidades em que tenham gestores eficientes. Então, gestores eficientes é sinônimo de cidade inteligente. E para isso a gente tem algumas soluções, tanto do ponto de vista interno da prefeitura, como do ponto de vista externo, naquilo que está relacionado ao atendimento à população. Então, ferramentas de BI, ferramentas do chatbot para comunicação interna entre os servidores, soluções de protocolo digital, soluções voltadas ao cidadão com relação aos serviços que a prefeitura oferece, ouvidoria municipal, enfim, tem uma gama de produtos aí para a gente poder estar discorrendo no dia de hoje. Tá, e para a gente embarcar todas as soluções aí de uma forma segura, eficiente, que tenha um atendimento propício, né, com a solução, houve um estudo gigantesco com a parte de infraestrutura, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim, é verdade, porque o que acontece, né? Conforme a gente vai tendo todos esses sistemas de gestão e a gente vai tendo soluções que embarcam acesso do munícipe pela internet, acesso através de celular como o WhatsApp e todas essas tecnologias, a gente vai tendo uma necessidade de uma infraestrutura mais robusta, mais completa e principalmente mais integrada, né? O que a gente vem estudando é que essa estrutura hoje, as administrações municipais têm uma estrutura que precisa ser melhorada, né? E o que a gente tem feito é investido nessa infraestrutura de nuvem, onde a gente pode ter mais segurança, mais robustez e também ter um uso melhor do recurso. A gente vai pagar, ou melhor, o custo vai ser de acordo com aquilo que a gente usa, né? Sem aquele investimento inicial altíssimo que a infraestrutura tem normalmente, porém a gente vai ter uma solução de alto nível que pode ajudar o município em si a entregar soluções para os munícipes que eles vão ficar satisfeitos, né? Esse é o nosso estudo e essas são as nossas soluções. Não, e o legal também dessa coisa de nuvem é que eu consigo mexer na capacidade, na velocidade, na disponibilidade de acordo com a necessidade. Então, a gente tem vários exemplos, né, com relação a eu tenho uma sazonalidade de uma necessidade de mais processamento. Eu estando na nuvem, eu tenho facilidade de fazer esses ajustes. Isso, claro, porque o termo que a gente usa é escalabilidade, né? A escalabilidade das nossas soluções, elas são, por ser em nuvem e também por ter uma infraestrutura pensada para isso,
qual é a nossa solução? Que a gente possa usar os recursos de acordo com a necessidade. Então, vamos supor, se a gente for usar um exemplo prático de administração municipal. Quando a gente tem o IPTU, nós temos o acesso, nós temos o lançamento do IPTU, que exige um processamento grande, e depois esses carnês, esses boletos, eles são entregues aos contribuintes, e durante o ano esses contribuintes vão tirar a segunda via, vão pagar esse IPTU, e principalmente a gente pode observar que normalmente as pessoas vão pagar próximo ao vencimento, ou vão tirar a segunda via, vão acessar esses serviços próximos ao vencimento. Então, a gente precisa ter uma solução robusta para entregar esse acesso ao contribuinte nessas épocas, que é a sazonalidade que você citou, porém, em outras épocas, a gente pode estar usando essa infraestrutura para outra coisa ou simplesmente estar diminuindo os custos. Né? E essa a ideia quando a gente tem a necessidade, a gente usa mais recursos, quando a gente não tem, a gente economiza esses recursos, mantendo assim um nível de solução sempre alto e um custo contrapõe o outro. Né? Tá. Só caber uma observação que o Leandro falou. A primeira coisa que eu acho que os prefeitos têm que entender, que estão assumindo, é entender essa parte de tecnologia como investimento, né? Porque até então a área de tecnologia ela sempre foi tratada como uma área ali que deixa no canto, e hoje não cabe mais esse amadorismo para tratar com a questão de tecnologia. Então, quando você pensa numa infraestrutura dessa, ela vem resolver vários problemas de segurança que a gente tem visto aí quase semanalmente nos jornais, né? De invasão de servidores, de sequestro de dados. As prefeituras não têm o costume de fazer backup, então toda essa solução de infraestrutura externa, ela propicia mais segurança, faz o gestor dormir de forma tranquila, porque a gente tem visto muitos perderem aí alguns cabelos com essas situações que têm ocorrido. Sim, a gente tem, por exemplo, uma pergunta bem comum que existe eu preciso da nuvem para ter segurança? Não. Você não precisa da nuvem para ter segurança, porém, o investimento que você teria que fazer localmente seria altíssimo, né? Seria tão alto que você não vai conseguir fazer esse investimento, enquanto que uma estrutura de nuvem, na verdade, o provedor de nuvem fez esse investimento, que é altíssimo, porém isso vai ser diluído, é o negócio dele, né? Ele vai vender isso para milhares de pessoas e você vai estar usando essa infraestrutura sem precisar fazer esse investimento que você teria que fazer se você fosse montar essa infraestrutura local, né? Que provavelmente nos municípios que a gente vê seria impossível montar esse nível de infraestrutura para ter essa segurança, a mesma segurança que a gente tem na nuvem normalmente. Mesmo em grandes players acabam utilizando nuvem também, não tem uma estrutura local gigantesca. Tem para algumas necessidades específicas, né? Mas os bancos, acho que a maioria já tem essas soluções trabalhando em nuvem. Sim. Falando em solução agora, Douglas, eu não sei se você separou alguma solução específica ou se vamos falar eu acho que a gente pode falar um pouco na introdução que eu coloquei sobre aquelas soluções do ponto de vista internas. E eu julgo com a solução fundamental para qualquer gestor é uma ferramenta de BI, né? Para quem não é muito da matéria, a ferramenta de BI é uma ferramenta de gestão, né? Onde eu concentro as informações de todos os sistemas para tomada de decisão. É muito difícil hoje um gestor tomar conta de uma prefeitura sem que ele tenha acesso aos números, aos dados, né? Eles têm que ter ciência que a prefeitura costuma ser a maior empresa do município, né? Ela tem o maior orçamento do município e a prefeitura provavelmente tem o maior número de funcionários. Então, como é que um gestor hoje consegue tomar decisão sem ter informação, né? Então, o foco que a Conan tem desde o ano de 2009 foi desenvolver uma ferramenta voltada ao gestor, para que ele pudesse fazer o acompanhamento das suas secretarias, do comportamento do gasto, do comportamento da receita, daquelas obrigações que ele tem em frente à Constituição e de outros assuntos, né? A gestão de contratos, enfim, é uma gama de informações que o prefeito tem condições de fazer a gestão através do computador dele, uma solução também que está em nuvem e que ele acessa de qualquer lugar, tá?
Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou com relação ao BI, que ele consegue acessar de qualquer lugar, então assim, uma solução que está em nuvem, mas e a informação? Porque assim, eu sei que uma ferramenta de BI, ela depende de uma gama de informação gigantesca. Como que é feito esse processo? Existe a necessidade de algum servidor estar disponível para poder alimentar? Isso é bastante importante, essa questão que você está colocando, porque naquele conceito de Big Data, o que é o Big Data? É ele coletar as informações de todos os sistemas. Então, por exemplo, a prefeitura tem um sistema financeiro que faz lá toda a movimentação da sua contabilidade. Aí ela tem um sistema tributário, que faz o controle dos lançamentos de impostos e taxas. Tem o departamento de RH, que faz o lançamento da folha, o departamento de compras, o próprio departamento de protocolo. Enfim, a base operacional da prefeitura está lá no dia a dia trabalhando. A ferramenta de BI, ela não depende da necessidade de alguém estar alimentando ela. Ela faz um processo automatizado de alimentação dos dados, todo dia à noite. Tem um robô que é instalado no servidor, ele coleta a informação de todos esses sistemas que são da base, do chão de fábrica da prefeitura, e disponibiliza isso no ambiente aí para tomada de decisão. Então não há a necessidade de alguém estar alimentando, é os próprios sistemas que alimentam esse Big Data. Isso é importante deixar bem claro, né, que a gente não interfere na informação que está sendo disponibilizada. Então, assim, o que ele está vendo lá é realmente o que aconteceu até 24 horas antes, no dia anterior, né? Você falou que dentre os itens que a gente tem dentro do BI, a parte da execução orçamentária, que são as despesas, a parte de receita, a parte de RH, e outro produto interno que, para nós que trabalhamos lá no desenvolvimento, que a gente acha muito legal e a abrangência dele é o chatbot, e que pode ser usado de forma interna e também externa. Exemplifica para a gente, tanto um como o outro, como que a gente acabou utilizando essa solução. O chatbot, na verdade, é a nova onda, né? Chatbot nada mais é do que o sistema em que ele se comunica com o usuário, né? Utilizando o WhatsApp como sendo o seu principal meio de comunicação. A grande vantagem do chatbot frente a aplicativos é que o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo sabe usar. Então você não precisa capacitar ninguém para usar o WhatsApp. Uma solução interna que a gente está usando é no departamento de RH. A ideia foi o quê? Todos aqueles serviços que antigamente o servidor precisava assim, dirigir até o balcão de atendimento para fazer, hoje ele faz através do WhatsApp. Então, ele entra no sistema do WhatsApp, por exemplo, se ele quer fazer um pedido de férias, ele não precisa mais ir até o departamento de RH e fazer uma solicitação de férias. Ele faz isso através do WhatsApp e os sistemas se comunicam. O WhatsApp se comunica com o sistema administrativo de RH e faz o lançamento do pedido de férias. Ou, por exemplo, um atestado médico, que a pessoa precisava pegar o atestado médico, se dirigir até o balcão para levar o atestado médico, hoje não. Ele através do WhatsApp, ele entra lá, ele se identifica com a matrícula dele, né? O sistema entende e reconhece quem é o servidor, e ele tira uma foto do atestado e isso automaticamente já cai dentro do sistema de RH, para que lá dentro do sistema do departamento de RH ele somente autorize. Essa é uma solução interna para o chatbot. Agora, do ponto de vista externo, a gente tem atendimento a cidadão. Então, se o cidadão quer tirar uma segunda via de tributo, por exemplo, ele vai no WhatsApp lá, coloca lá informações que também o identificam e ele consegue tirar uma segunda via de IPTU, uma certidão negativa de débitos, enfim. Qualquer serviço externo, eu também estou utilizando a tecnologia do chatbot. Isso é legal porque tem muita gente, dentro da gama de clientes que a Conan tem, a gente sabe que tem, como existem os municípios que são mais do interior, acaba tendo aquela coisa do sítio, da chácara, e o cara não necessariamente mora na cidade, mora aqui na capital, em São Paulo, ele quer tirar uma segunda via, agora ele consegue pelo próprio WhatsApp fazer adquirir esse documento, né? A gente estava falando sobre a gestão eficiente, né, da parte interna, e tem um produto também que, assim, é muito legal a gente ver o resultado que seria com relação ao protocolo digital. E pena que a gente pode até depois falar sobre os números,
mas qual é o maior ganho dessa implantação do protocolo digital? Isso, então, o protocolo digital é um produto que a gente tem comercializado bastante, né? A gente tem implantado, tem muito interesse nele, né? Que é transformar todos os processos da entidade, né? Da prefeitura, da Câmara, seja qual for, em processos digitais, ou seja, a gente vai digitalizar esses documentos, ele vai ter uma tramitação dentro da prefeitura toda digital, então sem a necessidade de ter uma pastinha com documentos seguindo daqui para lá dentro da entidade. Tudo isso fica registrado, então é mais segurança, mais transparência também, auditável, né? E todas essas informações estão ali seguras e prontas para serem acessadas e para serem usadas em todas essas outras ferramentas até que a gente colocou. Então, por exemplo, o protocolo digital, um cidadão pode abrir um processo através da internet, ele pode... Já está envolvendo a parte externa, né? Ou mesmo o funcionário da prefeitura também fazer isso. O próprio WhatsApp, a solução que a gente estava conversando agora há pouco, ela também tem a possibilidade de estar interagindo com o protocolo digital também. Então, para a gente fazer acompanhamento, ver como anda a tramitação desses processos e tudo, o que o protocolo digital vai fazer? Primeiro, você não vai mais precisar ficar transportando isso. Um outro quesito importante é, por exemplo, a guarda desses documentos. Então, normalmente, uma prefeitura, mesmo que não seja tão grande, ela vai precisar de uma sala para guardar o arquivo morto, ela vai ter alguém para tomar conta desse arquivo, ela vai precisar ter cuidado com esses documentos, coisa que no digital a solução ela já vai se encarregar de tudo isso, né? Então a gente não vai precisar de um investimento para comprar uma sala, para montar aquelas estantes, aquele negócio de controle de biblioteca, de arquivo, né? Até se você for ver, até para a busca do processo. Isso também. Muito mais rápido. Hoje, quando a pessoa precisa buscar um processo e esse processo está num arquivo morto, às vezes até é um castigo você mandar a pessoa entrar lá e procurar esse processo dentro do arquivo morto. E sem contar ainda que tem a questão da vida útil do papel, né? Então o papel às vezes tem papel que está até esfarelando, então a partir do momento que você digitaliza, você tem isso para a vida toda. Então desburocratiza, facilita, agiliza. É o que hoje o pessoal tem falado de prefeitura sem papel. Então a ideia do protocolo digital acho que é exatamente essa. E fora a questão de desburocratização e de você ter um processo muito mais limpo, tem a questão financeira envolvida, né? Claro, porque você está... Assim, se a gente for ver a vida desse documento, desse processo, ele começa com um custo para a prefeitura lá desde o princípio. Então você vai tirar uma cópia, você vai guardar isso, vai montar uma pasta, alguém vai carregar. Às vezes você tem uma pessoa específica, né, contratada para carregar o processo. Por exemplo, você faz um cadastro no protocolo e depois ele vai ser encaminhado para a Secretaria de Finanças. Alguém tem que levar isso, alguém vai depois levar isso de volta. E é engraçado você falando isso, ou seja, o processo ele tem um custo até o papel acabar. Até a hora do arquivamento, quando teoricamente acabou o processo, a entidade tem a obrigação de guardar esse... Então, continua tendo custo. Ela vai ter que guardar no arquivo morto. E quando tiver o arquivo morto, também tem o custo do arquivo. Exatamente. Então, tudo isso é um custo que vai estar ali para sempre, enquanto não for no protocolo digital, né? O protocolo digital vai simplificar tudo isso, diminuir muito os custos, além de ser mais ágil, mais transparente também. Legal. Bom, a gente falou bastante sobre solução interna, passamos... meio ano passando assim com relação à solução externa. Da solução externa, eu sei que a gente tem um que também é meio que um xodó nosso, que a gente sabe que para o gestor é super importante, que seria o ouvidoria. Então, esse é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Acho que a ouvidoria é um canal fantástico. Grandes empresas com sistemas de ouvidoria eficientes são muito benquistas, né? E as prefeituras têm a obrigação de ter ouvidoria. Isso é uma determinação legal, ter um setor de ouvidoria. Inclusive, hoje até sendo cobrado pelo Tribunal de Contas a efetivação desse serviço. Porém, o que a gente tem visto na prática é que há uma falta de cuidado em escolher o ouvidor, né? Porque a ouvidoria, querendo ou não querendo, é o primeiro canal
é o canal principal de comunicação entre o cidadão e a prefeitura, né? Ele se comunica com a prefeitura através do ouvidor. Então, esse ouvidor, até a escolha desse profissional tem que ser muito cuidadosa, porque o ouvidor, ele, querendo ou não querendo, é muito raro alguém entrar na ouvidoria para fazer um elogio, né? Então, eu sei que tem clientes que falam, não vou colocar ouvidoria porque o pessoal só reclama, né? E o papel da ouvidoria é exatamente isso, é ouvir reclamações. Então, o ouvidor, ele tem que ter paciência para poder lidar com esse cidadão e para poder dar andamento naquelas reclamações. É fundamental para o prefeito saber as reclamações, né? O prefeito, existe uma queixa muito grande dos cidadãos, e eu, como cidadão mesmo, faço essa crítica, que é o quê? Ano de eleição. Nós estamos aqui hoje, esse ano foi um ano de eleição. Você vê o político em toda a esquina, né? Aqui em São Paulo mesmo, o prefeito roda, você tem uma aproximação maior. Acabado esse período, o prefeito some, né? E a população fala, o prefeito só aparece no ano de eleição. Então a gente entende que o canal de ouvidoria, você fazendo um trabalho muito bom, ele pode ser um canal de comunicação entre o prefeito e a população durante todo o mandato, né? A gente está presente. Né? Está presente. A gente tem casos, se eu puder exemplificar, de prefeitos que pegam um dia da semana e ele vê lá alguns atendimentos foram realizados e ele mesmo liga para esse cidadão para perguntar como é que foi o atendimento, uma poda de árvore, alguma coisa assim. E tem cidadão que realmente sai contando para a vizinhança inteira, não, você não acredita quem me ligou. O prefeito me ligou para saber como é que estava. Se você pega municípios de uma estrutura um pouco menor, há essa possibilidade dessa aproximação. Então, a gente entende que o canal de ouvidoria não deixa de ser um canal, primeiro, em que você vai estar atento às necessidades da cidade, né? E uma forma, através também de ferramentas de BI, de você mapear onde está o problema. Qual que é o bairro? Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui no período próximo ao período das chuvas. A gente sabe que todo município, nesse período, a gente enfrenta o problema da dengue, né? Então, através de ferramentas de BI e sistema de ouvidoria, você tem como saber aonde está nascendo esse problema, onde está o foco de dengue. Então, aquele fumacê que as prefeituras costumam passar, vamos focar onde tem a maior demanda. E como é que você sabe onde tem a maior demanda? Através do sistema de ouvidoria e de ferramentas de BI para você fazer esse monitoramento. Legal, é uma solução bem legal. Eu participei de um treinamento que teve em um dos nossos clientes e você vê as pessoas que operam, né, essa solução e vê o resultado, é muito gratificante, porque o pessoal realmente se anima com a possibilidade de poder atender o cidadão numa velocidade que é incrível, né? Porque nada melhor do que saber que naquele município a maior reclamação é um buraco que tem uma avenida e dá 2 semanas o buraco está fechado. Você atinge uma população que estava reclamando muito grande e o melhor, né, é que esse cidadão vai voltar a ajudar a trazer novos apontamentos de novos problemas para poder trazer novas soluções. O nosso tempo vai começar a se esgotar, eu vou tentar depois, junto com a equipe técnica, aumentar esse tempo para nós, porque é gostoso o papo quando a gente está falando sobre soluções. E eu queria ter uma ideia mais ou menos se vocês podem trazer alguma novidade ou algo que a gente tenha em mente de soltar durante 2025 ou um pouco mais para frente. Bom, essa parte aí está donando, que é a responsabilidade de desenvolvimento. Uma coisa que a gente já fez o lançamento agora esse mês é o Observatório de Saúde, que nada mais é também que uma ferramenta de BI, né, com foco na saúde. Então, o que essa ferramenta faz? Ela faz de forma automatizada a coleta de todos os dados públicos disponibilizados com relação à saúde. Então, eu tenho lá toda a parte de morbidade, de doenças, a questão de tabagismo, enfim, todas as questões que são públicas, essa ferramenta coleta. E a equipe da Conan criou mais de 100 indicadores de saúde, alguns deles são base do SUS e alguns de revistas científicas, para que a prefeitura possa fazer um acompanhamento em cima da informação pública de como é que o município dele está dentro desse indicador que foi a própria equipe de consultoria da Conan que criou. Então, vale a pena o pessoal conhecer, né, essa ferramenta, uma ferramenta fantástica.
Um outro controle que ela faz é o controle da evasão, né? Então, eu tenho como saber quantos cidadãos do meu município estão sendo atendidos na cidade vizinha e vice-versa. Porque o que a gente vê na prática é que aqueles municípios que fazem um bom serviço de saúde, eles acabam sendo prejudicados, né? Porque o vizinho manda o cidadão lá para ser atendido na minha cidade. E não recompensa por isso. Então, com essa ferramenta, a gente consegue mapear de onde estão vindo esses cidadãos para o prefeito poder fazer uma repactuação desse controle da saúde. Então, o Observatório da Saúde, eu acho que é uma novidade. Já não é uma coisa tão futura, porque ela está posta, mas foi lançada esse mês. E agora sobrou para você. Sim, na verdade, em 2025, a gente está planejando, já temos vários projetos que a gente vai fazer, né? Vários deles são melhorias da nossa estrutura, de todos esses sistemas, todas essas soluções que a gente conversou. Porém, acho que o que é mais legal, assim, né? O que é mais bacana da gente falar aqui para vocês é que a gente está começando, a gente conversou bastante sobre BI, sobre informações, sobre buscar essas informações. Então, quando a gente vai fazer uma análise de dados, né, a gente primeiro tem a análise descritiva do que vê o que está acontecendo, que é justamente o Observatório da Saúde, que o Douglas acabou de falar, o BI, que a gente discutiu também. Uma segunda fase, e que é isso que a gente está planejando para 2025, com o auxílio da inteligência artificial, é usar essas informações para fazer predições, né? Então, a gente tem a descrição dos dados e agora a gente vai partir para a predição. Então, criar cenários de projeção baseados em inteligência artificial, fazer uma análise dos indicadores que a gente tem para identificar correlação entre os indicadores, causas entre os indicadores e, principalmente, montar essas previsões e identificar quais são os indicadores que são mais importantes no município e como isso se compara e como a gente consegue melhorar. Então, a gente vai ser capaz, como o BI, ou auxiliando o BI, a dar, por exemplo, a gente tem alguns dos projetos que vão envolver esse projeto maior de inteligência artificial, que é o planejamento de compras, o orçamento inteligente. Tudo isso vai usar todas essas informações que a gente tem com o auxílio da inteligência artificial para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir montar cenários possíveis futuros e a gente também conseguir mapear que indicadores eu preciso trabalhar mais para que esses cenários melhorem, né? Então a gente faz uma previsão, a gente analisa o que a gente pode mudar e a gente vê qual vai ser o resultado provável daquilo, sem ter que passar, porque a gente vai estar economizando um tempo grande aí, né? E a gente vai estar com certeza fazendo compras melhores, fazendo orçamentos melhores, fazendo um planejamento melhor. Então essa é a nosso principal assunto do ano que vem, que vai ser inteligência artificial e os dados que a gente tem, né, colocar isso para fazer previsões. E o legal é que na inteligência, junto com o chatbot, existe aquela possibilidade de saber quando está próximo de um vencimento, poder alertar o próprio cidadão em relação a isso. O sistema consegue ver tendências, né? Se o cara tem uma tendência de ser um bom pagador e em algum momento ele deixa de pagar, através da inteligência artificial ela vai identificar quem é esse contribuinte e a gente vai poder trabalhar de forma ativa na cobrança, né? Não esperar. Então, se eu sei que o cara é um bom pagador e ele deixou de pagar porque ele esqueceu, alguma coisa aconteceu, porque ele é bom pagador. Então, a ferramenta vai avisar esse cidadão dessa possível falha no pagamento. E também uma parte relacionada à defesa civil, né? Poder fazer notificações. A gente está tendo muito agora com relação às chuvas. Então, fazer um alerta para todo cidadão, vai vir uma chuva muito forte. Isso o chatbot já tem condições de fazer isso, né? Bom, pessoal, antes da gente terminar, eu queria, Douglas, se você pudesse para aquela câmera poder se despedir do pessoal. Bom, eu gostaria de agradecer. Para mim é uma honra estar participando do primeiro episódio do ConanCast. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque uma coisa que a Conan prima é pela capacitação do servidor público. Então, nossa ideia realmente é estar trazendo conteúdos aqui que sejam de interesse aos servidores públicos. Então, eu agradeço ao Fábio, que é o nosso mediador, e eu agradeço ao Leandro por ter participado desse bate-papo. Legal. Leandro, eu não vou falar para você falar com aquela câmera, mas você pode falar com essa câmera. Claro. Agradeço o convite também para participar. Obrigado por ter me chamado. Espero participar de outros também, quando a gente vier conversar sobre outros assuntos. Tá? Foi um prazer. E obrigado.
Legal. Bom, pessoal, fica aqui o nosso abraço para todo mundo, agradecer vocês por terem estar participando e acompanhando a gente. E aqui embaixo a gente tem um QR Code que você pode deixar a sua sugestão, a sua ideia com relação a quais assuntos que vocês acham interessante a gente poder debater aqui junto com os nossos especialistas. E a gente vai falar sobre todas as áreas, não só tecnologia, tá? Não fiquem preocupados e fica para o próximo Conecast. Até lá!